Ok, então, gente, esse aqui é um programa ainda sem nome, né? Mas se ele está chegando a você, significa que deu tudo certo. Sim. Ah, e para começar, né, a gente vai apresentar a gente e o formato, certo? O meu nome é Yuri, Meu é Carlos. isso aí. E a nossa ideia inicial foi a seguinte. Semanalmente ou quinzenalmente, a gente ainda vai ver isso aí. A gente comentaria as notícias sobre música que aconteceram nesse tempo e a gente ouviria algum disco que foi lançado ou relançado nesse tempo também. E é curioso porque hoje, nesse primeiro episódio, a gente não está fazendo isso. A gente, a gente tá pegando o fato de que a gente teve uma sexta-feira 13 agorinha e a gente decidiu o quê, Carlos? A gente fez uma playlist de músicas de medo, músicas de assombração, músicas que têm assim essa Isso aí. temática das obscuridades. Isso aí. Bom, eu tenho uma grande pergunta sobre a tua, que a gente vai ver logo Ok, depois. ok. Mas tu tens uma pergunta sobre a minha também, que eu achei curioso isso. Eu acho que as nossas duas playlists, a gente escolheu 5 músicas cada um. Tem Uhum. uma que parece que não se encaixa muito bem. Não sei se você sentiu isso. Hum. Ok, eu acho que tu não sentiu, Vamos mas ver, essa vamos talvez ver, sim. vamos ver. Vamos ver. Mas, gente, ó, eu não sei quem é que nos conhece, né, que porventura tá vendo aqui, mas eu vou me apresentar um pouco então. Meu nome é Yuri, eu tenho 36 anos, e eu tô pensando assim em 3 artistas que me representam, ou digamos assim, para me conhecer, que é diferente dos favoritos ou os que eu mais ouvi, mas assim, para me conhecer, para conhecer o Yuri, eu diria que para mim seria sem surpresa nenhuma, Morrissey, a Legião Urbana e o Joy Division. Eu acho que os três eles me dizem respeito. E para ti, Carlos, quem Ok. são os três e quem é você? Então, meu nome é Carlos, eu tenho 30 anos, recém-completados. Entrei na família dos 30. E o Yuri me apresentou, me trouxe essa bomba agora de ter que escolher 3 artistas. Foi assim do nada, eu não estava esperando. Mas eu, tipo, pensando assim, eu diria com certeza que o Nick Cave, que, inclusive tá na playlist, né? É uma figurinha que tá na playlist. Leonard Cohen, que é um artista muito importante. E eu acho que não dá para falar assim de mim e da minha concepção musical sem falar do Humberto Gessinger. Boa, boa. É um artista bem importante assim para mim, até para quando eu comecei a tocar violão e querer ser músico e minhas primeiras Sim, composições assim. Então é um artista que é bem seminal para mim, é bem formativo assim. Então não tem como falar de sim. mim sem falar dele. Ele é uma parte importante. Eu achei curioso que nós dois citamos um artista de rock brasileiro, mas tu falasse nele, no Humberto Gessinger e não em Sim, Engenheiro do Havaí. E eu falei em Legião Urbana e não no Renato. Tem algum sim. pensamento por trás dessa tua escolha? Então, é Não. porque, não, é que de certa forma, tipo, o que me chamava mais atenção no engenheiro sempre foi o Humberto, assim, tipo, Sim. óbvio que tem a questão das fases áureas, assim, dos momentos mais, que o pessoal fica mais saudosistas, do GLM e tal, mas, tipo, muita coisa que eu gosto do Engenheiros vem principalmente do Humberto, e eu gosto muito de coisas que ele tem solo, de projetos que ele teve, tipo, Pouca Vogal, é um projeto que foi bem na época, assim, que eu comecei a me interessar, tipo, 2009, 2008, Então tu 2010. seguiu a carreira dele pós-engenheiro. Sim, sim, Ok. sim. E, Então tipo, tá justificado. até 2014, 2013, assim, era um artista que eu seguia muito, via tudo que ele lançava, e sempre foi, e, tipo, eu era aquele de ouvir demos, ouvir Uau! gravações, tipo, eu lembro que do Pouca Vogal,
Eu gostava muito, tipo, de uma gravação do DVD que tinha partes que foram cortadas no disco no disco que foi lançado. Tinha umas coisas assim que eu achava muito boas, tipo, porque eu lembro que no início de uma das músicas tinha uma intro que era com cravo, que eu acho que eles fizeram com, tipo, com a orquestra de Porto Alegre, sei lá. Uhum. E, tipo, no DVD tinha, e no disco que lançaram, não. E daí eu escutava só a gravação do DVD. E, tipo, eu escutava as demos dos discos, assim, então eu era realmente aquele fã maluquinho. E eu fui ouvindo várias coisas que eram meio que ramificações, assim, tipo, Cidadão Kane, por causa do Pouca Vogal, o próprio, acho que o Ney Lisboa, porque o Augusto Lix tocou com o Ney Lisboa, então, tipo, eu fui, assim, partindo dessa Sim. semente que foi plantada e indo para outros lugares. Então, é um artista bem importante mesmo. Curioso isso. É parecido com a minha coisa com o Renato Russo, porque ele também apresentou muitos. Uhum, Sim. Mas beleza, beleza, gente, ó. Isso é uma introdução, assim. Vocês vão conhecendo a gente muito melhor conforme sim. o negócio vai, né? Mas então, a gente tem aqui as músicas de terror, certo? 5 e 5. Eu não sei, Carlos, se Uhum. tu queres começar, se tu queres ir depois. Eu acho que a gente pode ir indo de um em um, assim, né? Tipo, tu mostra uma De um tua, em eu um. mostro uma minha, Ok, e para ok. não ficar muito, Perfeito, assim, perfeito. um, É, a gente ficar meio que alugando protagonismo. demais o tempo. É, protagonismo e tal. Beleza, beleza. Começa Eu, mostrando a tua primeira. eu vou. Eu vou ilustrar aqui as minhas coisas com CDs, porque é um ótimo motivo para tirar eles da prateleira, para mostrar aqui para vocês, ó. Então, o Os meus jeito, vai ser na pós-produção mesmo. Eu vou botar aqui a imagenzinha assim. os que não tem, vai montar. Beleza, É beleza. isso. Então, o jeito que eu, o que eu escolhi para essas músicas? Qual foi a minha filosofia de escolha aqui? Eu Uhum, pensei em cada uma delas como um subgênero do terror, justo. né? E o primeiro subgênero, que é um dos subgêneros mais. Você pensa assim, né? Halloween, terror. Já vem assim aquelas imagens de casa mal assombrada e não sei o que, de escuridão e de Uhum, morcego, né? E o que que eu fiz? Eu escolhi então quem eu acho que faz esse tipo de letra de horror gótico melhor do que qualquer um. Ele tem um vocabulário super vasto, assim, se tu vê as letras dele, nossa, realmente. Que é do Cradle of Filth. Eu escolhi a música Her Ghost in the Fog, mas poderiam ser várias desse disco aqui, Midian. Ele fica dando flare, mas tirando aqui, dá flare ainda, mas um pouquinho menos. uhum, Ah, e é como eu falei, assim, ele conta uma história e ele tem um vocabulário super. E tem o vocal dele que é só dele. Aquela coisa, assim, quando ele tira aquelas notas altas, assim, parece um vento uivante, assim. Mas uhum, ao mesmo tempo ele tem os guturais também, ele faz os dois. Então vai três registros, pelo menos, né? sim. Eu gosto muito desse disco e. Ele começa esse disco com um horror mais assim Lovecraftiano, que é Cthulhu Dawn. O que que vai acontecer assim quando Cthulhu tira Uhum. os tentáculos dele, agora é meu. Ah, mas essa é mais aquela história assim de uma donzela assim pálida, anêmica no Uma Her coisa Ghost bem in the Fog. gótica, no sentido mais literal, né? Isso. O fantasma dela na neblina. Esse é o título da música. Uhum. Então, Isso. bem isso, bem isso. Uhum. Então, essa foi a minha primeira, Her Ghost in the Fog, do Cradle Uhum. of Filth. Então, curiosamente, eu acho que até tem uma certa similaridade com a minha primeira, essa questão, tipo, da atmosfera e da narrativa, que a primeira que eu escolhi foi Song of Joy, do Nick Cave, Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. do disco Murder Ballads.
E é um disco que eu acho bem legal, assim, porque são como se fossem contos de terror, assim, essas historinhas, algumas mais macabras e mais amedrontadoras, para dizer assim, e outras com um humor mais, tipo, um humor negro, assim, essa coisa mais cáustica, assim. Sim. E essa que eu escolhi, Song of Joy, é uma música que é muito do início, quando eu comecei a ouvir Nick Cave, lá para 2012, assim, tipo, eu ainda não tinha muita familiaridade com o inglês e tal. E é uma música que mesmo eu sem saber da letra, eu senti essa atmosfera, assim, essa coisa, tipo, eu sabia que ele estava contando uma coisa e que não era coisa boa, tinha Cabrosa. tenebrosidade ali, E daí quando eu comecei a realmente ler a letra e, sabe, ir absorvendo aquilo, eu fui, sabe, realmente admirando mais. E tem uma aura, assim, tem uma história, então eu acho isso muito legal. Tipo, não é uma música com uma estrutura de refrão, assim, de ponte, então é uma música que ela é realmente como se fosse um conto que vai sendo Sim, contado. sim. E é contado em primeira pessoa, e tipo, é uma narrativa de um homem que chega na casa de um estranho numa noite, pede permissão para entrar e começa a contar a história dele, de que anos atrás ele era um médico e a mulher dele foi assassinada, toda a família dele foi morta. E aos pouquinhos tu vai entendendo assim essa narrativa e é bem legal. Gosto bastante dessa música e eu acho que é nessa pegada mais de um terror assim mais uma coisa meio Edgar Allan Poe, assim, sabe? Tipo, ele cita John Milton, assim, essa coisa meio É tipo verdade. do Paradise Lost ali. de invocar essa coisa assim do meio satânica e tal. Uhum. E tem também essa coisa tipo do assassino à espreita. Então ele pinta essa pintura mais século XIX, assim, eu acho bem interessante. Uma das primeiras do Nick Cave que eu conheci foi a Where the Wild Roses Grow, que é do desse. Uhum, Também eu acho a capa do disco linda, assim, tem uhum, uma cabana assim no meio da. Vai aparecer aqui, gente, em algum sim. lugar. É bem capa de livro, assim, de terrorzinho, assim, uma coisa, não Dile, sei. o que que tá acontecendo nessa cabana aí no meio do nada, né? Ah, Sim, sim. e eu lembro de me deparar com a coletânea, muitos anos, que se chamava Murder Ballads e tinha tipo 100 músicas, sabe? Então era, Ixi. pelo jeito, é uma tradição. Existem Uhum, muitas canções assim, canções falando sobre coisa ruim, falando sobre morte e tal. uhum, Era um tratado ali, muitas canções. sim. Ah, então, você estava falando, né? O Nick Cave super importante para ti, então ele já pegou um lugarzinho ali na lista para ele. Uhum, não tinha como não citar. É, e tipo, poderia citar outras desse disco. Tu falou do Where the Wild Roses Grow, tem Henry Lee também, que fala de crime, Mas só que que é é mais mais romântico, gótico assim. ainda, o É mais Wild gótico Roses Grow, ainda. que tem de novo essa coisa da donzela, né? Uhum, uhum, Que exatamente. tinha ali no Cradle. Ok. Tem a Stagger Lee, que é tipo, também de crime, assassinato e loucura. Que, inclusive, é bem clássico desses Murder Ballads, esse personagem Stagger Lee, assim, Eu ia aparece em perguntar uma outras figura histórica, porque músicas. eu ouço Eu acho que falar. sim, é uma figura meio lendária, assim, tipo, Tá. dessas músicas que falam de crimes, assim. Uhum, uhum, ok. Bom, nesse caso é um conto, né? Provavelmente não tá falando sobre algo que de fato aconteceu, até onde tu sabes. Não é algo documental, uma canção sobre um assassinato real. A Song of Joy Song of ou do Joy. Stagger Song Lee? of Joy. Não, não. Sim, Tipo, nada que eu li beleza, daria a entender isso. É beleza. bem ficcional. Ok, ok. Tens mais Sua algo para falar próxima? sobre essa? Não, não. Ok. Era até para a gente não ficar se Sim, estendendo sim. Fica demais também. tanto. Ok, É. ok.
Então eu vou para minha segunda. E eu notei. Na verdade, eu vou mudar a ordem, ok? Hum, Eu vou dizer agora que a minha segunda. Eu perguntei para ti sobre se isso é baseado em um fato real, né? uhum, Porque essa minha nova segunda, ela é a primeira canção em um disco conceitual sobre a vida do Jeffrey Dahmer, o assassino serial que alguns anos atrás, né, a série do Netflix fez super viral, fez-se super uhum, viral. Ah, esse e é curioso porque essa banda, pelo menos até um tempo atrás, Macabre, eles só faziam canções sobre assassinatos que de fato aconteceram, serial killers que de fato existiram. uhum. Esse era o negócio deles. Todas as músicas eram assim. Mas nesse eles elevaram para outro patamar, porque é o disco sobre um só, né? Eu adoro o som desse disco. É todo bum, baixo, raivosíssimo. Ah, É de que ano eu, o disco, desculpa? Sabe dizer? eu não lembro, deixa eu ver aqui agora. Ou é final dos 90 ou início dos 2000, deixa eu ver. 2000. Lançado em 31 de Uhum. outubro de 2000, ao Halloween. Olha, Ah, e temático. esse é curioso, eu falei antes do Cradle of Filth, né? Eles também têm um disco conceitual sobre uma figura histórica macabríssima, que é esse aqui, Godspeed on the Devil's Thunder, que é sobre o Gilles de Rais, que era um conhecido da Joana d'Arc, e que uma Não figura super conheço. macabra, super macabra. Aquelas coisas, né, de sangue de virgem, né? Aquelas coisas Ah, da sim. Tipo a. Como é que é o nome daquela? A, que Elizabeth fazia essas Bathory. coisas também. Isso mesmo. Bathory. É. Bem essa linha, bem essa linha. Uhum. Então, esse aqui, ele seria que gênero? O meu anterior era o horror gótico. Esse aqui seria o documental. Os horrores da vida real, digamos assim, de um certo tipo de horrores de vida real, porque não faltam horrores da vida real, mas esse é um tipo, Uhum. né? O de assassinatos e tal, essa coisa que Sim. as pessoas gostam muito, né? De true crime e tal. Eu não sei bem o que que é isso, mas só que muita gente tem isso, né? De querer procurar o true crime, né? Eu não sei o que que muita Uhum. gente faz isso. E essa música especificamente fala sobre algo que é muito comum nos serial killers, que é na infância eles gostarem de tipo abrir bicho, sabe? E Uhum. fazer uma dissecar assim cadáver de, sei lá, cachorro, sapo, qualquer coisa. Uhum. Aparentemente isso é muito comum. E essa dog guts, tipo as tripas de cachorro, ele abria os cachorros para e adorava. Era diversão uma diversão super Uhum. normal, né, para uma criança. E deu no que deu. Então esse é o meu horror documental. Gosto demais desse disco, demais. Uhum. É, eu não sei se eu teria alguma que tenha essa pegada Não do. precisa. Não, 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 mas para fazer o link, assim. Sim. Uhum. Mas eu acho que, seguindo até a ordem que eu coloquei aqui, que a minha segunda foi Frankie Teardrop, do Suicide. He's working from 7 to 5. Inclusive foi uma música que tu me apresentou, justamente. Eu lembro quando tu mostrou esse disco, essa música em específico, e eu lembro dessa vibe, assim, né? Porque essa é aquela música que tem música que tem a vibe macabra, e às vezes a letra, tipo, não necessariamente Uhum. tem a ver. Tem uma na minha sequência que é assim. Mas essa não, essa tipo tem uma letra que é macabra e a atmosfera é extremamente pesada também. Tem essa coisa assim que é meio
tipo, te dá uma ansiedade, assim, porque tem umas explosões que tu não sabe em que momento que vão vir, assim, tipo, uns gritos, umas coisas assim, e tem esse som industrial que fica no fundo o tempo inteiro, e é Um realmente algo. susto, né, quando a gente ouve pela primeira vez. Não, com certeza. Tipo, se tu não tá esperando, quando tu escuta, tipo, tu já foi batizado pela música, tu já sabe que em algum momento vem. Mas quando tu escuta pela primeira vez, e a música tem 10 minutos, então ela te dá, em alguns momentos, assim, uma falsa sensação de calmaria, que, tipo, acabou. Mas não, vem uns gritos, assim, essa coisa gutural, que é realmente, tipo, te dá uma sensação, assim, tipo, de filme de terror mesmo. E é também essa coisa, tipo, não necessariamente serial killer, mas do assassino, né, da pessoa que mata a família e tal. Sim. Então, tem essa vibe. Ah, eu já apresentei essa música para outras pessoas e quem me apresentou foi o. Esse é o tipo de música que eu apresento para as pessoas. Foi o Nick Hornby, que é o escritor do Alta Fidelidade. Ele tem um Uhum, livro, eu acho que é 31 canções, e ele fala dessa como uma música que ele ouviu uma vez e ele nunca mais quer ouvir essa música. Para ele já justíssimo. foi o suficiente, mas foi tão marcante que ele escreveu um capítulo desse livro sobre essa música que ele ouviu uma vez. Tanto Uhum. que aquilo ficou. Como tu descreverias esse horror, Carlos? Olha, eu acho que vamos pensar. Eu acho que é uma coisa muito análoga de um filme de terror, assim, no sentido do susto, da Tá. sensação, assim, de essa coisa de permitir crescer a tensão e ter esse alívio, assim, tipo, do susto, mas aí vai, tipo, vai sendo essa montanha russa mesmo. Em gênero, eu não saberia como colocar, assim, Sim, sabe? sim. Mas é realmente essa vibe que eu sinto, assim, tipo, que ela te dá uma reação emocional, tu querendo ou não. Sim. Tu não precisa saber ler a letra, tipo, tu vai sentir alguma coisa ouvindo ela. Mas ao contrário de um filme, o susto ele não alivia. É. Que, bom, tu não tens o pensar no filme de terror, né? A gente sabe muitas vezes quando mais ou menos vai ter um jump scare, quando o Uhum. personagem tá indo para um lugar meio escuro, tal. Como é música, você não tem nada que te indique, né? E foi, Sim. mas não tem alívio. Uhum. Fica Uhum. aquele batida eletrônica, né? Uhum. Bad vibes, pessoal, bem bad vibes. Exatamente. Como é que é a música pra dar o rolê, assim. Se tu tiver numa festa, assim, tu quer que as pessoas vão embora, coloca essa, assim. Só coloca. O pessoal vai começar a se dispersar. Azedar é bom demais pro que essa música faria com o rolê. Mas gente, é isso aí. Aconselho. Eu acho incrível que esse disco seja de 77. Tu ouves isso? Uou! Parece de muitos anos depois. Vale muito a pena. Uhum. Outro disco. E é um grupo com uma assinatura sonora meio única, assim. Eu ouço Suicide como uma coisa que é só eles, assim. Mas enfim, E essa música nem é tão representativa não. não são uma banda de músicas assim. Essa Boa, é realmente algo pontual. boa. E eu acho Porque que é uma coisa até ouvindo que pega isso mais no disco, né? e vendo a capa e o nome, tu vais achar que é tudo assim, mas não. Eles, eles podiam fazendo algumas coisas deles ou as coisas mais conhecidas. Talvez seja até um Beach Boys negativo, sabe? O Beach Boys, sabe? Nossa, do O mundo mundo real, invertido. o Beach Boys negativo. Aham. Tem uma coisa ali, né? Pensando a segunda música desse disco, Rocket USA.
Já penso em Beach Boys, porém não. É, Os vai de mesmos. surfar e se afogar, assim, é meio. Exatamente. Ah, Vai pra tua ok, próxima ok. agora. Deixa eu ver aqui a minha próxima. Ah, deixa eu ver a tua próxima, tá? Então não vamos fazer isso. Ou na verdade, vamos. Ah, a minha próxima, eu sabia que eu queria colocar alguma coisa, porque, ó, veja bem. Música de terror, pra mim, eu já penso em metal. Uhum. Porque é. Que é uma coisa curiosa, tipo, não necessariamente pra Pra ti, mim. não. Não, não. Mas é. Porque, nossa, sei lá, Iron Maiden, o Ed. É Uhum, tudo coisinha uhum, de terror, né? Metal é uhum, música de terror. Nem uhum, sempre, mas muitas vezes. Ah, e eu queria ter pelo menos um exemplo do que eles chamam de horrorcore, que é uhum, um subgênero de rap. uhum. Que tem esse esquema. E assim, horrorcore foi uma coisa muito presente no início da minha adolescência, porque eu era um juggalo, né? Eu adorava Insane Clown Posse. E eles têm uma abordagem assim, horrorcore, mais pro terrir, digamos assim. Eles são palhaços, Sim. né? Então por aí você tira, né? É isso aqui. A música deles é isso aqui. Ah, mas eu pensei, não. Justamente por ser terrível, por ser uma coisa mais creepy, eu pensei no Necro, que não é desse disco, na verdade, mas poderia ser. Ele tem muita coisa aqui com o Charles Manson. Ele adora incluir clipes de fala do Charles Manson. Ah, e ele tem pela própria escolha desse artista, que é o Ed Repka, né? O mesmo do Death, Lepros e vários Uhum, outros, ele linka com o metal, né? O Necro aqui tem os músicos de metal que participam disso aqui, então ele faz também uma ponte rap metal. Não uhum, do jeito de um Linkin Park ou New Metal. É outra coisa. E o que que é o negócio do Necro? O Necro são as letras brutais, assim, não tão brutais quanto que vocês vão ver na minha lista daqui a pouco, mas olha, a capa desse single, é um single, Head Apartheid é o nome da música. Let's bring you to the dark side. Introduce you to head neck apartheid. Satanic rednecks like Ed Gein Creep from the far side. A letra é brutal como uma capa, mas só que a música, eu adoro os beats do Necro. Adoro os beats do Necro. É, eu diria qual é o gênero? Giallo. Eu penso uma coisa Dario Argento, assim, com tum, hum, tum, 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 tum. E eu tenho certeza absoluta que ele puxa dessa fonte. Eu sei que é uhum. algo que tá no caldeirão dele, né? Ah, Eu tô rindo porque a única de música dele que eu conheço é aquela Licking que Pussy. fosse. Ah, então, o Necro, assim, tem ali a linha do cringe, né? Ele circula assim em S, vai e volta. Então ele tem coisa muito boa. Se bem que nessa eu só dou risada. Eu não Ah, fico não, prestando é extremo, é tão extremo, o cringe é tão extremo que ele dá dá a risada. volta. Mas, mas o trabalho dele é muito bom. Pra quem gosta de horrorcore, pra quem curte assim um rap de terror, vai, vai. Uhum. Tem muita coisa O boa. Eminem, o Eminem tem um pouco disso também, não tem? Tipo, no, nos seus primórdios, assim. Então, veja Até bem. aquele próprio o Relapse, né? Aquele. Sim, O sim, sim, Relapse? sim. 3 a.m.
Foi um dos singles, não sei se foi single, o Relapse. Eu me confundo nos nomes de disco do Eminem. Relapse, Revival, Papapá, não lembro. Mas sim, sim. Recovery. Recovery, é. Recovery é o que eu gosto muito, eu acho. Mas enfim, o que que tem? O Eminem, ele é de Detroit. ah, e Yuri, Detroit, rapidinho, a gente tem eu vi. encerrar em 4 minutos Sim, o papo eu do vi. Eminem, e daí a gente já vai para a Eu próxima vi. música. Sim. Ah, o Eminem, ele é de Detroit, que é o mesmo lugar do Insane Clown Posse, e o mesmo lugar do Esham, que era outro rapper de horrorcore, apesar de que eles chamam de acid rap. O Esham, ele se considera acid rap. Então ele tem no lugar de onde ele veio essa tradição de rap de terror. E Uhum, pouco antes do Eminem ser alçado à fama, o Necro tava, assim, eles iam participar das coisas um do outro, mas só que aconteceu muito rápido quando o Eminem foi apadrinhado pelo Dr. Dre, daí logo a coisa virou outra, uhum, assim. E pelo que eu lembro, o Eminem não curtiu, ele achou meio esquisito que o Necro falou que os rappers brancos tinham que se ajudar, porque eram minoria naquele momento, no meio. uhum, Aí o Eminem achou que papo é esse? Aí uhum. descoisou. Sim, Ah, e desde então não. não, não. Uma vez ele deu um. Ele citou o Necro numa uma entrevista bem logo pós-fama, assim. Mas esse é o meu pick, o Necro, e é um ótima pick para uma playlistinha de terror. Beleza. Agora é Uhum. o teu terceiro, né? Terceiro. Terceiro. Então, eu vou aproveitar que tu falou de uma que era de rap. Eu vou também Rap. falar de um rap. E curiosamente eu já conhecia a música e quando eu fui ver, tipo, falam assim que ela tem uma certa influência no gênero do horrorcore, assim, essa coisa do horrorcore, esse rap de medo, assim, essa coisa do horrorcore, esse rap de medo, que é Mind Playing Tricks on Me, do Ghetto Boys. I sit alone in my four-cornered room staring at candles. Música que eu gosto bastante, ela tem essa paranoia e de medo e de sentir que não pode confiar em ninguém, que eu acho que é um aspecto interessante, assim, dessa vida, de se Gangs. falar dessa vida gangsta, da vida, tipo, do crime, da vida, tipo, de, sabe, tu não pode confiar em ninguém, sente que tá sempre sendo prestes a ser traído e tal, e então eu acho bem interessante essa abordagem e o modo como vai sendo pintada essa cena, assim. Sim, E, enfim, tem um clipe que eu também acho que é bem interessante, que eu acho que é uma coisa assim que dá uma visibilidade maior, assim, sabe? Ilustra mais ainda sim. a música. Então Essa acho bem música. interessante isso, dessa música. Aham. Ah, isso é bem cross-polinizado, assim, o Insane Clown Posse fez um pseudo cover de uma música do Ghetto Boys, ah, e, e isso que você falou me lembra também uma do previamente citado Isham, My Homie Got Shot, essa e daí ele descreve o que que ele viu, assim, que o cara, sei lá, teve o crânio es- explodiu o crânio do cara Uhum, uhum. dessa vida de gangsta, assim, só outro dia, assim, mataram Sim, meu mano. sim. É Sim, um humor da vida real. exatamente, é. E isso tem a ver muito, tipo, eu acho que esse é um tipo de terror, esse que envolve a paranoia, a sensação, assim, tipo, de perseguição, que é o tipo de terror que mais me pega, assim, pensando realmente em filmes, por exemplo. Tipo, eu acho que os filmes de terror que eu mais me
me deixaram sem sono, que me deixaram assim realmente amedrontados, foram filmes que pegaram nessa veia. Os dois que eu penso Teve assim com um, né, que vai. Eu não sei se tu deixou ainda, o da trilha sonora. Tu deixasse ou tu sim, tirasse? Deixou? Então deixei, é. deixei, Um deixei. exemplo, né? Aquele filme lá é meio assim, né? Paranoia e tal. Sim, sim. Eu não sei se a gente está falando do mesmo filme, mas enfim, Ok. deixa eu completar. Os dois filmes que eu penso, assim, é o Hereditário e o Bebê de Rosemary. São dois filmes, assim, que tem essa coisa de não saber o que é realidade e o que é mentira, de sentir que a mente está pegando truques, assim, que tu não pode confiar na Dando tua própria peças. mente, pregando peças, pregando xistes zombeteiros. É, E justamente, tipo, essa sensação de que tu não pode confiar nos teus familiares, nos teus amigos, na tua própria mente, assim, que tu sempre está sendo perseguido e que em algum momento, né, vão te passar a rasteira e que tu vai ser pego e, enfim, sim. é algo bem assustador e para uma pessoa que tem ansiedade, que já sofreu com essa questão, tipo, desse tipo de males da mente, assim, de, sabe, Vale. sentir que não pode confiar na própria percepção em alguns momentos, é algo que toca num nervo, assim, sabe? Então, acho que é Sim, por isso que é um tipo de horror que me pega mais, muito mais do que brutalidade e sim, sim. monstruosidades. É, E depois eu vou também fazer um gancho com isso. tipo, e pensando também em outros rappers que eu pensei, tem algumas coisas do Tupac também que tem essa vibe da paranoia, assim, tipo, essa atmosfera meio gótica, assim, tipo, ensinos de igreja e essa sensação, tipo, de que Uhum, uma hora alguém vai me pegar, uma hora a casa vai cair, sabe? Eu acho que não chega a ser não entra no terror, sim. mas tem essa aura de Acho bacana paranoia. a gente falar do clipping, né? O clipping é um. Tu já ouvisse alguns do clipping? Já, já. Que tem, assim, uma coisa terrorística também, horrorcore, Uhum, né? uhum, uhum. Muito bom. Mais recente, né? É, muito bom. Bom, você citou a coisa brutal. Assim, letra Inevitável. brutal no metal. Vai pensar em quem, né? Cannibal Corpse. É, quem é? E eu não tenho mais aqui, mas o disco mais conhecido deles, o Tomb of the Mutilated, em algum lugar. É. Bom, a começar pela capa, né? Já. Se bem que quase todas as capas do Sim. Cannibal Corpse são assim, é o negócio deles, né? É Ah, uma coisa que é bem sensibilizante, assim, porque é tão extremo, é tanta coisa, é sim, tanta. sim, Que tu fica meio, legal, assim, tipo, bacana. Tu perde essa coisa de realmente sentir aquilo, né? sim, sim, total. Eu falei do Cradle of Filth como o Danny Filth, o letrista, como alguém que tem um vocabulário muito extenso. Eu acho, assim, sei lá, um estudante de medicina que quer aprender inglês, ouve Cannibal Corpse, porque a quantidade de palavras que tu vais descobrir as partes do corpo humano, assim, muito bom. Tá tudo lá. Assim, aula de anatomia em inglês é com Cannibal Corpse. Ah, e qual foi o gênero aqui? O gênero seria slasher, mas talvez até um mockumentary. Uhum. É, Eu penso numa coisa meio aquele Terrifier, que é tão Terrifier, extremo, assim, é tão. super Tipo, chega Terrifier. num nível que fica engraçado, porque é tanta brutalidade que tu fica. Não, isso aí já virou palhaçada, isso aí. De- Deixa eu, deixa eu pegar aqui, né? Só desse disco. Cadê? Cannibal Corpse. Só desse disco, né? A Tumba dos Mutilados. A gente começa com
cara amassada por martelo. Marteladas. Eu gosto sangue, viciado em pele vaginal, aberto completamente. E essa, a quinta canção, que é necropedófilo. Ah, eu pensei assim, e digamos assim que você tem 13, 14 anos, né? Tu quer fazer a coisa mais edgy de todas. E, e é como você falou, assim, é engraçado. Como é que é? É, minha lubrificação, sua decomposição. Aí ele vai dizendo assim, o que está acontecendo conforme ele tá. Mas eu, eu talvez esteja enganado, tá? Mas eu ouvi essa música de novo para incluí-la. Uhum. E no final, eu acho que ele fala que ele tem uma infecção. Então, talvez por isso que ele, assim, como uma pessoa de bem, ele está transando com os mortos. Porque ele infectaria os Hum. vivos, ele tem um probleminha. Então, ó, uma pessoa de Mas talvez bem. ele tenha, tipo, contraído com os mortos, né? Aí vai Aí ter que pode ficar por ser. aí. Então, necrofilia com pedofilia, e daí é o Cannibal Corpse, assim, é o. Assim, eu não gosto tanto porque eles têm duas fases com vocalistas diferentes. Eu gosto dessa fase, até que eu mostrei o vinil com o Corpse Grinder, que é o atual. Mas essa é a fase mais clássica, digamos assim, né? Eles apareceram no Ace Uhum. Ventura, né? Por isso que tem Sim. fama. Então ele é o horror do sangue jorrando na tela, do Terrifier, Uhum. enfim, é isso aí. Sim, sim. E o teu Então, próximo qual é? Deixa eu ver. pegando esse link dos filmes de terror, a gente tinha combinado de não pegar músicas que eram de filmes, né? Tipo, porque eu acho que ficaria um pouco apelativo, tipo, vamos falar de música de medo, pegar o tema do Halloween, Halloween. Tubular Bells Tu e visse o coisas assim, meme sabe? do Halloween da festa junina? Tu pegasse esse? Não chegou no meu radar. Talvez a gente mostre aqui, mas vai Tá, lá. isso. Mas é engraçado porque essa música, a minha próxima, que é Tiptoe Through the Tulips, do Tiny Tim, Come tiptoe through the tulips with me. eu não tinha relacionado ela com um filme, que é o Sobrenatural, que ela aparece bastante, assim, o Insidious. Ah, é? Tipo, ela, Hum. aparentemente, ela aparece no filme, tipo, e ela tem uma importância. Mas a primeira vez que eu ouvi ela foi, tipo, aleatoriamente, assim, não sei se foi no Reddit ou, tipo, no YouTube ou no Spotify, mas eu lembro de ouvir, assim, e sentir, nossa, tem coisa errada aí, tipo, não tá legal isso. E é justamente essa coisa do creepy que, tipo, a música não tem essa intenção de ser assustadora, não é a intenção do músico fazer algo que seja de medo, mas é todo o contexto, assim, tipo, dessa voz, desse falseto, com esse ukulele, e tem uma coisa muito estranha ali, e tu vai ouvindo e ficando tipo, nossa, isso não tá certo. Essa é a faixa que me trouxe uma pergunta, porque pra mim nada. Sim, Ah, então eu supus que teria ali alguma coisa assim, que nossa, isso tá feliz demais, isso tá esquisito. uhum. Então E talvez tem seja. também, porque ela tem mais coisa aí, ela tem também a questão de uma coisa meio amaldiçoada, porque o Tiny Tim, o cantor, Hum, ele era uma figura meio excêntrica, assim, e ele morreu cantando essa música. Ele estava, tipo, fazendo oh, uma apresentação, tocando, e ele sabia que oh. ele não estava bem, tipo, ele cantou, tipo, várias músicas, assim, no show, e quando chegou nessa, ele estava cantando, e daí ele colapsou, assim, e nunca mais acordou.
Aí tem esse ponto final, assim, que é a música Então que tá meio que explicado. projetou ele e tal. E ela tem essa anedota associada a ela. E, tipo, é uma música Anedota. que ela tem essa vibe de música amaldiçoada, essa coisa, tipo, que tu veria num Uhum. vídeo do YouTube de Ok, 2010, assim, ok. tipo, escute essa música, com aquela vibe meio PowerPoint, Sim. tipo, mostrando uns frames, assim, umas cenas da cara do Tiny Tim, que ele era uma figura, tipo, não gosto de julgar as pessoas pela aparência, mas ele tinha uma Nossa, o nariz excentricidade dele no é olhar. uma coisa assim. É uma pessoa, assim, que tem uma aparência diferenciada, assim. Uma aparência diferenciada. Ok, ok, justo. Então, tipo, né, uma pessoa que, tipo, se tu visse às 3 da manhã no canto do teu quarto, tu não ia ficar feliz. Então, e se ele estivesse cantando essa música, tocando o seu ukulele, seria pior ainda. E daí tem a associação com o filme também, que foi, eu acho que Ok, dando mais essa aura. tá Enfim, explicado. eu acho, tipo, não acho que ele fez essa música pensando, nossa, essa daí vai amedrontar a galera. É que eu não sabia do lore. Sim, Então tem o agora lore sim. Agora associado. sim. Ok, Pode ir para tua ok. próxima. Ahn, Que é a isso me última, né? lembra. A É a finaleira. minha última, é a minha última. Isso Tá, me pode falar, lembra uma das desculpa. poucas músicas que eu nem incluí aqui, nem pensei, só pensei agora. Uma das poucas músicas que me deu, assim, um sentimento de. Ficou muito pior quando eu descobri que um sample usado ali era de um castrato. Aí já azedou o rolê na hora. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Acho que eu te mostrei, é do Current 93. E o castrate é Alessandro Moresco, uma coisa assim. Mas enfim, essa música não está aqui. A música que está Eu vou aqui. botar um assim, ó, para dar um. A, a música que está aqui, que eu achei que pudesse ser estranha pra ti, assim como essa do Tiny Tim foi estranha pra mim, é Decades, do Joy Division, do Closer. Ah, assim, essa, novamente, essa não é uma música de terror, mas só que aí eu vou fazer um gancho com o que você falou antes do tipo de terror que mais te pega. Tu falasse de paranoia. Uhum, Não é o caso aqui, mas você citou o Hereditário e é um exemplo que eu usaria também. Ah, de novo, a gente tem aqui um lore desse seu último disco do Joy Division. Quando foi lançado, o letrista já tinha se matado. Ah, e daí, quando você lê a letra, eu tô aqui vendo a tradução do letras.com.br. Batemos nas portas das salas mais sombrias do inferno. Pressionados ao limite, nos arrastamos para dentro. E o último verso fala: Exaustos eternamente, agora os corações estão perdidos para sempre. Não conseguimos substituir o medo ou a adrenalina da perseguição. Esses rituais nos mostraram a porta para as nossas divagações. Abriu e fechou, então bateu na nossa cara. O que essa música me traz, letra e música, eu não lembro da palavra correta em português para isso, mas em inglês é dread, uhum, que é um sentimento de que tem uma coisa muito errada. E eu lembro do Hereditário, vai ter spoiler mesmo, gente. Quando eles voltam para casa e você nota que tem aquelas pessoas do culto peladas na escuridão. uhum, De início tu não vê, mas quando tu vê. sim. Eu pensei também, talvez, um exemplo menor no Exorcista, que no final tem o Padre Carras, que é o mais novo, e o Padre Merrin, que é o mais velho.
O mais velho pede pro novo sair um pouquinho da sala do exorcismo. E quando o novo volta, o mais velho morreu. É nesse momento que tu percebe a batalha foi perdida. Uhum. Acabou. E é esse o sentimento que eu acho raríssimo no filme de terror, mas quando ele consegue, esse filme é um filme excelente. Uhum. Imediatamente. É um sentimento que eu acho muito presente nas músicas do Joy Division, assim, essa sensação de desespero e de falta de uma Principalmente luz no nesse fim do disco. túnel. Sim, sim, é muito, tipo, eu sinto uma completa drenagem de alegria e parece assim, que é um buraco negro que suga todo o sentimento Drenagem bom, de assim, sabe? Joy. Joy acabou. Exatamente. Ah, É a divisão da alegria, ela foi cortada ao meio e jogada acabou. pros Antes cães. tinha, agora não tem. A divisão foi. Exatamente. Ah, não, o que eu ia me lembrar, assim, a gente. Eu não sei se tu fazes isso também, mas eu tenho algumas imagens que elas ficam percorrendo na minha cabeça. E quando eu ouço essa música, eu penso quando eu tava jogando Doom 3 e tem a porta do inferno. Eu penso na porta ali do inferno. Uhum, E o que eu penso também com essa letra, que é o que eu tava tentando lembrar antes, é que pra mim parece como se eu visualizo assim um local com muitas almas perdidas, sabe? Almas que uhum. Tipo um ficaram purgatório. presas em alguma coisa. E então tudo aquilo é infinitamente pesado. São Uhum, vidas assim e frustrações e tá tudo ruim. uhum, É, esse é um horror o mais profundo, assim, uhum. que, Não, com que de certeza. certa forma deságua na tua última, que também Sim. tem. Não, só para finalizar, eu acho que assim como o do Tiny Tim, eu acho que a lore da música ajuda a pesar, né? Pesar o clima. Sim, Que é a última música do último disco lançado em vida, assim, e o modo como a vida dele acabou e tal. Então, eu acho que dá com um certeza, verniz a mais de realidade naquilo ali, né? com certeza. Não é só, tipo, alguém que escreveu aquilo e foi viver a vida tranquilamente depois. Era verdade. Tinha É, verdade naquilo, muita verdade. exatamente. É, temos visita, temos Sempre. visita. Então, de novo, a minha última música, ela é de um filme, e eu acho que o filme, ela eleva a música, e a música eleva o filme, com certeza. Mas Uhum. eu acho que tu consegue ter uma experiência só ouvindo a música, assim, só Mas é tem. difícil. É É difícil difícil se dissociar, com certeza, desconectar, dissociar, com certeza. depois que já conhece. Sim, até porque a música ela foi, tipo, ela já existia em certo nível, mas ela foi retrabalhada e Ah, retitulada para o filme. oh. A música é Masked Ball, da Jocelyn Pook, que é muito mais conhecida por ser da trilha do De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Acho que é de 98 esse filme, né? 99, talvez. 97. É? 99, acho. Desse Sim, sim, período, assim. sim. Eu acho, não sei se o filme chegou a ser lançado antes dele morrer, ou se Acho que foi foi. depois. Acho que foi depois, mas não sei ao certo. Enfim, eu acho que essa música, ela fala tem um sentimento que a gente não chegou a abordar aqui, que é essa sensação de tu tá no lugar errado, na hora errada, assim, sabe? Essa sensação, assim, tipo de tu tá presenciando uma coisa que tu não deveria. Tipo, essa coisa tipo de um ritual, de uma coisa assim que tu Sim. tá ali. Porque muitas vezes nessas músicas, tipo, até de metal, assim, é uma coisa
que tu tá participando do ritual porque tu quer, assim, O que tipo, tu tu tá quer? assim, Sim, sim. tô louvando aqui e tal, mas ali não, ali tu tá ouvindo algo que tu não sabe o que que é, tu tá vendo um ritual que tu não entende, e a questão, tipo, dessa essa coisa ritualística, assim, esse canto, é uma, é uma coisa, assim, que tu sente que tá invocando uma coisa que tu não deveria estar participando, assim, sabe? Sim. E tu não, então eu acho que essa sensação, assim, é um certo desespero, assim, não um Sim. desespero, mas uma sensação, assim, de que tu tá entrando numa coisa que tu não vai Pavor. conseguir sair ileso. Eu acho, para mim, é muito parecido com a música do Joy Division, mas pra ti pode ser Sim, diferente. sim, É não, eu uma entendo, coisa eu de, entendo. nossa, não, Uhum, agora acabou. uhum. Sim. É, E tem de novo, tem a lore, né, associada à questão, tipo, de que, o Stanley Kubrick queria retratar esses rituais secretos de e eu Hollywood, soube, assim, eu vi um documentário falando que eles tiveram que cortar algumas coisas porque tava ofendendo, assim, gente que você não ofende. exatamente. E daí teve a morte dele pouco tempo depois, e até o Tom Cruise é uma pessoa profundamente associada à Scientologia, que é uma seita extremamente presente em Hollywood, e influente e tal. Então tem uma, tu sente que tem uma verdade ali também, assim, tu sente que tem Nossa. um sentido que parece que tu não tá absorvendo completamente. E Sim, quando tu vê no filme, assim, e essa coisa do ritual, dá uma sensação errada, assim, bate sim. errado, é uma coisa que Sim, azeda, sim. assim, tu fica, ixi, tem coisa estranha aí. É, E, tipo, maravilhoso. eu vi que é tipo um cântico romeno de trás para Hum. frente, assim, é um Oh, cântico invertido. ok. Então, né, tem essa coisa, assim, que tu sente que não tá legal, assim, e- enfim, é atmosfera, é aura, assim, Sim, sim. E é um jeito pesado também de terminar. Nós dois escolhemos para terminar com o mais pesado, curioso isso. é, E bom, isso termina a nossa análise da semana, mas a gente queria também comentar de algo que aconteceu, algo também pesado para muitas pessoas, que foi a sim. morte do Brian Wilson, dos Apesar Pet da- Shop Boys. Pouquinho antes, algumas décadas antes de irem pro É porque Pet tu falou, Shop, eles foram pra praia, tipo, gente. eu achei engraçado que tu falou, é pesado para algumas pessoas, tipo, para muitos foi feliz, assim, tipo, muita gente, assim, ficou, Não, para muitos não importa, né? Mas, justo. assim, eu, por exemplo, falando da minha história com os Beach Boys, quando eu Achei que ia falar quando Pet Shop Boys de novo. Eu acho quase que eu vou falei, cometer esse erro em algum momento. quase falei Pet Shop Boys também. Ah, que idade eu tinha, gente? Eu tinha uns 17 anos, talvez. Eu estava conhecendo os Beatles, mas assim, eu Uhum, comprei aquela coletânea um, né? E daí eu uhum, conheci melhor os Beatles. E daí logo eu fiquei sabendo ali que tinha outra galera naquela época e que o Paul McCartney teria ficado fascinado, né, com o Pet Sounds. E, nossa, esse disco aqui eu na época amei, 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 ouvi, ouvi, ouvi. Lindo, é lindo. Continua sendo e será para sempre. Ah, e até tinha uma coisa que eu comprei uma camiseta bem com esse verde aqui. Ele era um verde um pouco mais aberto assim. Ah, e, e eu tinha também uma calça de moletom que era dessa cor. E eu uhum. achava que era super assim, estiloso eu andar com as duas. Então eu era uma bola verde e andava pela universidade. Até Uma ervilha gigante.
Sim, até um crush meu na faculdade falar assim, nossa, tu é, sei lá, tu é muito legal, gosto muito de ti, mas tu não sabe nada de moda. Aí eu percebi, ok, então isso aqui não é estiloso. Ah, mas assim, depois desse momento, não. Não significou muito, assim, não foi algo. Eu não senti a morte do Brian Wilson. Pra mim, assim, nossa, já era um senhor, ele já fez e a música não é distante. Uhum, É lindo, lindo. Eu até tentei ouvir o Surf's Up, que é talvez o segundo disco que eu mais gosto deles. A música é maravilhosa, Surf's Up, não sei se você se lembra. uhum, uhum, Surf's Up, nossa, linda. Pelo título você acharia que não seria, né? Mas assim, ok, é uhum. natural. Então, por isso que eu falo, Sim. para algumas pessoas foi muito. E eu vi muita gente lamentando demais, assim, que, nossa, ele foi importantíssimo para minha vida, ele era uma pessoa tão boa, tão pura, e isso afetou as pessoas. Mas Uhum. como é que foi para ti receber essa notícia e qual é a tua relação com os Pet Shop Beach Boys? Então, eu gosto bastante do Pet Sounds também. Eu vejo tem esses músicos que são os músicos de músicos, assim, né? Eu acho que o Brian Wilson, ele tem essa coisa, assim, tipo, de artista que outros músicos admiram pela questão criativa e do modo como ele fazia os arranjos e compunha e etc. Então, eu acho que existe essa admiração e eu gosto bastante de muita coisa que ele fez, assim. Tenho bastante ressalva, assim, com muita coisa pré e pós Pet Sounds, de ser um tipo de música que eu não me vejo ouvindo muitas vezes, essa coisa meio alegrinha, assim, É, é. praiana. E a voz dele tem um timbre que me incomoda. Até no próprio Pet Sounds tem muitas músicas que é um timbre de voz que eu acho, tipo, estridente, assim, meio que me agride um pouco. Mas, Que bom mas que. enfim, não é assim também. E ele é uma pessoa que tem uma biografia muito triste, assim, né? Do modo como ele foi manipulado pelo terapeuta dele, o modo como ele foi sofreu tipo esse abuso, assim, e viveu uma coisa meio Britney, né? Ele era tipo tinha essa pessoa que estava sempre com ele que controlava toda a vida dele e Sim. afastou ele de amigos e familiares e entupia ele de remédios e não permitiu ele viver uma vida. Então, eu acho isso bem triste, assim, foi uma pessoa que sofreu muito com transtornos mentais também. Então, enfim, tipo, tem uma biografia que é Eu trágica, mas que achava, eu pode achava que falar. ele tinha surtado assim, tipo Sid Barrett por excesso de LSD. Eu achei que tinha fritado para sempre, assim. Mas não que tu Eu acho que tipo nos últimos anos ele estava estava. normal, assim, ele estava produzindo e tal. Tipo, não com. O Beach Boys virou outra coisa, assim, né? Virou um. É. Tipo, foi meio que monopolizado, assim, pelo outro cara lá que eu esqueci o nome, que é Sim, que é bem conhecidamente escroto. conservador, né? Exatamente. Ah, Conhecidamente escroto, assim. eu, Enfim. eu lembro que eu tinha, não sei se. Talvez tu tenhas ouvido. Porque tem assim, eu acho que o Pet Sounds ele foi uma resposta ao Revolver? Não, foi ao Rubber Soul. E daí os Soul. Beatles fizeram o Sgt. Peppers, é isso, né? Mas Tem aí o uma coisa assim, Revolver, não tem? onde é que tá nisso? Porque o Revolver tá entre um e outro. Mas o Sgt. Peppers era pra ser uma resposta, e daí ele ia continuar a conversa com o Smile, né? Mas Uhum. aí deu ruim, deu ruim. Sim. E Good Vibrations é uma música que eu acho muito boa, assim, acho incrível. muito boa, Escutar apesar de assim ser com feliz.
um bom Pum, um pum, bom pum. fone de ouvido, assim, nossa, é uma música que tem Enche, arranjos enche. incríveis, assim. Mas eu tentei gostar do resto de Smile e não ocorreu. Heroes and Villains. É uma coisa, sei lá, É, passeata de Natal, é assim. meio fanfarra, assim, essa coisa. Sim, eu entendo, entendo bastante. Então, assim, vá com Deus. Você fez coisas muito Tem aquela bonitas. música Don't Worry Baby, né? Eu acho muito linda. Don't worry, baby. Na, Não na, lembro na, dessa. na, na. É, Nossa, eu acho muito linda essa música. será que é bem do início, assim, daquela época que eles estavam com pranchas nas É, capas? eu acho que é da época das pranchas, deles batendo palminhas, assim. É. Enfim, eu acho É, que é uma morte que não nos pega tanto, mas, enfim, é um sim, sim, artista sim, muito sim. importante e a gente Ah, tinha que mencionar. sim, Temos 5 minutos, vamos falar rapidinho da vinda do Morrison, só pra gente, assim, ó. ok, ok. Nem sabia que a gente ia de fato falar Foi sobre de isso, surpresa. mas nós dois somos fãs de Morrissey e o Morrissey tá vindo, espera-se, pro, pro Brasil em Ele cancela novembro. muito, né? Novembro, é. Eu acho que, veja bem, fala-se que é uma experiência religiosa que você tem com os súditos do Morrissey, né? Eu acho que é uma experiência religiosa mesmo comprar o ingresso, porque você tem uma fé que ele vem. Exato. Eu E quero acreditar. é tipo dar um Oi? dízimo também, né? Tu dá uma porcentagem do teu salário. Exatamente. Daí tu tens a fé que o cara vem. Uhum. E é essa fé que eu e o Carlos aqui estamos compartilhando, A fé que partilhando nos move. de que vem. É, porque ele tá nessa Uhum. turnê assim para tentar sair da lama onde ele tava, assim. É o E lema do flop. a lama talvez seja a lama do flop. E da última vez Foda. que veio ele cancelou, mas da vez anterior ele veio. Então, ó, talvez se for um assim, uma não, agora dá. Agora dá. Mas a vez anterior à anterior, ele não veio, né? Foi não sim, não sim. Tá, Dessa forma. beleza. Então, oremos, oremos, dedinhos Oremos, oremos. cruzados. Estaremos lá. E Acho que é isso. o que que vocês acham do Morse, gente? Na verdade, não comentem não, porque eu vou ficar indignado, tá? Se eu ler os comentários de vocês. Vou bloquear todo mundo. Olha, eu acho que esse vídeo vai ter tipo um shadow ban, assim, porque a gente falou de necropedofilia, vai ter cenas de. Suicídio. É. E não tinha antes, só essa parte aqui já garantiu. Mas é isso Acho aí, que é gente. isso, né? Muito obrigado por terem estado aqui até agora. Nossa, muito obrigado mesmo. Uhum. A pessoa só pula Desejo pro a final, vocês né? corozinhos dos Beach Boys, assim, quando vocês forem dormir. É pra ser bom. É, eu espero não ter corozinhos dos Beach Boys nos meus ouvidos quando for dormir, que eu acho a voz do Brian Wilson ruim, chata. Então pode ter os gritos Do Suicide. do Suicide. Break a Tem que ter teardrop. uma prank. Tinha que ter uma prank disso, assim, tipo, aleatoriamente, num shopping, ter uns gritos, assim, ver como que o pessoal ia. Um experimento social. Acho que seria Mas válido. beleza, gente. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. tchau. Até. Até. Parar de gravar? Ah, tá.